Então, Comecei a gravar. aí, começamos. Então, boa noite a todos. Boa noite, peraí que eu tô aqui, pronto. Boa noite a todos, boa noite, professores, coordenadores, diretores, que eu tô vendo alguns aí. É um prazer enorme estar aqui hoje. É uma satisfação enorme, não só para mim, mas para várias de vocês, que eu sei que também estavam ansiosas com esse momento. E a gente hoje, então, inicia o inicia não, a gente já iniciou nossa formação desse ano, mas tem nosso primeiro encontro com um dos autores que escolhemos, né, juntas para o nosso estudo das creches, né, da formação das creches para esse ano de 2022. Todo mundo daqui já sabe, a gente já fez todo esse envolvimento de vocês dentro desse programa. Foi muito bonito de ver a forma como vocês receberam e levaram para as escolas. Então, aqui aos diretores, aos coordenadores, eu deixo aí um super agradecimento. Para as meninas da Diálogos que estão hoje aqui conosco, as três, né? A Fabi, a Piti e a Thelma, dizer assim do quanto a gente ficou contente com essa parceria, já disse para vocês, não canso de dizer, e agora publicamente aqui com todos os nossos professores, o quanto a gente ficou muito grata com essa parceria, com essa inovação que criamos juntas, né, nesse processo formativo, de entender que a gente também vai se reconstruindo, vai trazendo novas possibilidades, né, de estudo, de aprofundamento para os professores, e que estamos, assim, encantados com o trabalho. Nosso primeiro Diálogos, então, que foi recebido com tanto carinho por todo mundo, né, no encontro que nós tivemos tá aqui o meu, com a Piti, né, que trouxe para a gente toda aquela forma tão bonita, né, e tão gentil da entrega, e que foi reproduzida, a gente viu, né, Piti, a gente recebeu alguns registros, que como isso foi reproduzido por vocês nas escolas, e aí, desde então, a gente tem conversado um pouco, recebido alguns relatos, feito acompanhamento, né, nossos acompanhamentos que nós fazemos aqui da secretaria nas escolas, e percebido o quanto está todo mundo envolvido mesmo com essa leitura, né? E aí a gente se encantou, já era encantada pelo trabalho do Cristiano e pôde ter esse prazer enorme de começar com o livro dele. Então, assim, Cristiano, toda essa nossa alegria, esse nosso momento importante, você faz parte disso. Dizer assim que a gente é uma satisfação recebê-lo aqui em Atibaia, ainda que virtualmente, né? Quem sabe logo mais pessoalmente para nos conhecer nosso trabalho, né? Nós somos uma rede grande de educação pública e que leva muito a sério o estudo e a formação e que a gente tem o prazer de estar aqui na Secretaria de Educação junto com todas essas pessoas que fazem aí a educação infantil, aqui, né, especificamente na etapa das creches, e dizer que a gente tem muito estudo, muita vontade, muito desejo de fazer diferente, de construir essa educação infantil aí que a gente lê nos documentos e sabe que é o que precisa para os pequenos, né? Então, a gente tem trabalhado incansavelmente para isso. Não é fácil, tem horas que a gente fala, meu Deus, e agora? Falta isso, falta aquilo, sobra isso, né? Os desafios são tremendos e a gente vai sempre tentando se adequar. Por fim, para eu passar aí para o Cristiano, eu vou dizer a vocês, pessoal aí, professores, pessoal todo, as diretoras, coordenadoras, vocês sabem, hoje nós estamos com 2 encontros importantíssimos, né? Então, por conta da organização, mais um desafio que a gente tem no setor público, não dá para ser a hora e o momento que a gente quer, a gente tem que ir se organizando aí com as normativas. Então, nós estamos hoje com 2 encontros simultâneos. Então, estamos aqui com o pessoal das creches e, ao mesmo tempo, o pessoal das pré-escolas estão num encontro formativo também, né, com o nosso programa de formação junto à FTD. Então, eu estou aqui com as 2 telas acompanhando, claro que a gente vai conseguir focar em um e depois a gente assiste o outro, mas assim como eu vou fazer, vou usar dessa estratégia, eu quero dizer que vocês também vão ter essa possibilidade. Então, as que têm os 2 segmentos na escola, né, tanto creche quanto pré-escola, e mesmo as que não têm, e acho que é muito importante conhecer esse trabalho que vem sendo feito na pré-escola, e está incrível também, a formação tá muito legal. As 2 formações estão sendo gravadas, tá? A gente vai disponibilizar as 2 gravações para todos vocês.
então vai poder recuperar depois todo o conteúdo, tanto de uma quanto de outra, tá bom? É isso. Então, no final, a gente encerra e agradece vocês. E agora, Cristiano, com você aí. Bem-vindo novamente. Obrigado, Marcela. Obrigado, equipe. Tem alguém dizendo que está esperando o anfitrião aceitar o convite. Isso é uma coisa que o Cristiano consegue fazer. Eu costumo conseguir dar palestra e olhar o que as pessoas estão falando no chat. Então, quem for criticar, critica depois, tá, gente? Que eu consigo olhar na hora e vou ficar levemente decepcionado. Brincadeiras Eu já chamei, muito... desculpa, Cristiano, eu já chamei a pessoa para. Eu não estou conseguindo, como host, ter acesso a nada. Eu não sei por quê, eu não estou conseguindo enxergar isso. Mas a gente já vai arrumar, tá bom? Se vocês puderem avisar as pessoas, que a gente já vai deixar todo mundo entrar. Tá bom. Então, vamos lá. Eu fui desafiado, um desafio bem pequenininho, eu diria, né? A encomenda, mas vamos tentar aí nessa 1h30 a gente dar conta da encomenda. Pode colocar, Fabi, que agora a Fabi, gente, ela tem um sinal de internet invejável. Antes a gente não podia pedir para ela nada, que ela tinha que ir para a praça, olhar para a igreja, e não era para a Basílica. Mas agora, olha só, ela tem uma internet que deixa a minha na chinela, entendeu? Então, resolvi que ela podia fazer para nós. Pode ir para o segundo, por favor. Então, como vai estar estruturada a minha fala? Tá? Eu vou fazer um momento de acolhimento estético com vocês. Eu sempre começo uma palestra minha dessa forma. Aí nós vamos conversar um pouco o que precisamos definir antes de escrever um diário de bordo. O que precisamos definir, o que implica escrever um diário de bordo. Materializações de 3 conceitos, que eu chamo de diálogo ético, empatia cognitiva e teoria da ação comunicativa. E o que fazer com os escritos, né? Volta primeiro no primeiro, Fabi, porque olha como a encomenda era simples, gente. Da dificuldade da escrita do professor à produção de um diário de bordo. Só isso, né? Então, eu fiquei aqui quebrando a cabeça e falei, mas como que eu vou falar tanto dessa dificuldade de escrita à produção do diário de bordo? Então, eu achei que era melhor a gente conversar um pouco sobre o antes. Pode ir para a terceira, tá? Por favor. É um texto curto, é um texto de Clarice Lispector. Peço perdão pela voz de taquara rachada, que não faz jus a Clarice. Quem escuta Betânia lendo Clarice sabe que tem um jeito certo de ler Clarice, mas eu vou tentar dar o meu melhor, ok? Das vantagens de ser um bobo. Quando menino, a sugestão vinha com tom de mandamento. Não seja bobo. Eu era. Na adolescência, diante das recomendações e cuidados, argumentava, mas sempre admitia que sim, eu tinha que mudar. Daí, no dia seguinte, decidido, ia para a escola esperto, desconfiado, tanto que alguns colegas logo percebiam, você está diferente. Notarem uma mudança era certeza de que o plano tinha dado certo. Eu não era o mesmo. Aparentemente, vitória. No entanto, não me consolava ser um sentimento que, paradoxalmente, tinha o gosto igual ao do fracasso. Você está triste? Não. Eu voltava para casa pesaroso, concluindo que não ser bobo me deixava infeliz. Mas era isso que tinha que ser, que fosse, e prometi a mim mesmo que, desconsolo nuvem, pena, nada alteraria o meu novo destino. O quadro, porém, não durava muito, e eu, sem perceber, recuperava minha alegria quando sucedia o inevitável. Alguém me feria, magoava. Vinha de novo o meu socorro, o conselho, não seja bobo. Esta é a apresentação de Ockham Ferraz, neste livro belíssimo, chamado Crônicas de Clarice Lispector, que cada escritor uma personalidade foi convidada a escolher uma crônica ou um conto de Clarice e apresentar. Agora eu vou ao conto da Clarice. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas,
se perguntado por que não faz coisa alguma, responde: estou fazendo, estou pensando. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair do meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneamente ele vem à ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado, de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, mas valia a pena comprar outro. Mas, em contrapartida, as vantagens de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo, enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso: não confundir bobo com burro. Desvantagem: pode perceber uma punhalada de que menos esperava. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, não exclama. Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade. E como toda criação é difícil, por isso que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham os dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem, sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importa que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, com tolo com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo. Há quantos perdem por não nascer em Minas? Bobo é Chagall, que põe a vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Que tenhamos uma noite de bobeiras com Clarice Lispector. Pode passar, Fabi? Tem uma amiga que derrubou a apresentação. O que precisamos definir antes de escrever um diário de bordo? Isso é muito importante. Olha lá. A primeira coisa. O grupo tem clareza do porquê desta empreitada? Parece bonito, né? Parece super interessante falar, vamos escrever diário de bordo. Vamos sair a escrever diário de bordo. Mas o grupo sabe por que vai ser convidado a escrever diário de bordo? E, gente, fico lisonjeado, mas não pode ser porque chegou o livro do Cristiano. Né? O livro do Cristiano pode ajudar na empreitada, mas não dá para ser porque chegou o livro do Cristiano. Uma das meninas da secretaria estava dizendo, né? Quando em 2012 eu aceitei a empreitada de ser professora coordenadora na educação infantil, eu fui resgatar o meu caderno de capa azul, que eu tinha lá os registros de sentimentos e sensações daquilo que eu estava vivenciando. Olha, fazia sentido para ela escrever. Tanto é que ela conseguiu recuperar essa escrita. Isso é muito importante.
ter consciência disso, né? A disponibilidade para se conhecer e reconhecer o que sabemos e não sabemos? Existe uma cultura de se registrar na UE? E quais as vantagens e desvantagens desta forma de registro? Eu vou trabalhar cada um desses itens, por isso que eu estou passando eles rápidos agora, a gente vai adotar um por um, tá bom? Por favor, Fábio. Olha lá, ó. O grupo tem clareza do porquê desta empreitada? A mim, é muito claro as vantagens de usar o diário de bordo. Vocês vão dizer que bom, né? O cara escreve um livro sobre diário de bordo e fala que não sabe as vantagens, é propaganda enganosa, né? Agora, a você que me assiste neste momento, vá para o chat, vou fazer aí uma travessura com vocês. Tem aí um lugar escrito chat, que tem 41, para mim está aparecendo 41 comentários. Eu quero que você vá lá, por favor, e escreva. Por que escrever diários de bordo? Por que vocês acham que precisa ser escrito diários de bordo? Escreve lá para mim, no chat. Marcela disse que quem não escrever vai ficar com falta. Esse aqui é bom que a gente consegue ver, né? Exatamente. Quando é no YouTube, a gente não consegue ver todo mundo. Isso. Aqui a gente tem controle. O povo adora ter controle. Para você, 18h04 em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos lá, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 31 de maio de 2023. Tem microfone aberto, pessoal. Cuidado aí. A pessoa está com a internet tão boa que agora se dá o luxo de testar a tela inteira, tela não inteira, metade da tela. Vamos ver como fica melhor. Antes ela ia rezar que estava bom aparecendo de jeito, ela não ia nem mexer nesse lugar. Agora que ela tem uma internet poderosa, ela fica brincando com qual é o melhor posicionamento da tela. Sou eu, Cristiano, a Piti que está compartilhando. Mas é você que está compartilhando? Eu dei um ESC só para entrar nos microfones para ver se eu conseguia mutar o microfone aberto. Eu achei que era a Fabi que estava brincando de mexer com as coisas. Não. Eu já estava parabenizando ela. Não, então ela só Mas a Piti não deixou. A Piti quer continuar fazendo bullying comigo. Ela tomou a frente. Mentira. Ela ficou com medo do seu sinal de internet poderoso cair. Mas, aproveitando, antes só de você responder, você pode ser desse jeito que está agora ou você prefere em tela cheia? É porque assim é melhor, eu consigo ver todas as telas e a gente... Pode ser assim? Tranquilo. Então tá bom. A maioria das pessoas escreveram... agora como é interessante, tem dois ciclos. O primeiro ciclo, muita gente colocou para refletir sobre a minha prática, para pensar sobre a minha prática, para falar sobre a minha prática. Agora começou a aparecer muitas coisas sobre as crianças, né? E aqui eu vou contar o primeiro grande segredo para vocês. O diário de bordo não é para falar das crianças. O diário de bordo é para falar do fazer do professor. É que como a gente não lida com berinjela, a gente não lida com cenoura, a gente não lida com legumes, vai aparecer crianças, porque aí nós estamos lidando com as crianças. Mas o grande motivo do diário de bordo não é o registro das crianças. Para isso, existem outras formas de registro. O grande mote do diário de bordo é a reflexão sobre o meu fazer docente, no caso de quem é professor escrevendo diário. Se eu sou um gestor, eu mostrei
na live um dia lá o meu diário que eu tinha, na época que eu estava coordenador da Patrícia, eu também tinha um diário de bordo. Então, o meu diário é fazer do coordenador. Né? Se o supervisor está escrevendo, é um diário da supervisão. Então, assim, o diário é para falar do fazer. Um coordenador pedagógico, é claro que vai aparecer o nome dos professores, porque ele lida com os professores, mas não é para falar, não é um diário para contar das professoras, é um diário para contar do fazer dele. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, tá? Quais são os maiores desafios de se adotar esta forma de registro? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, gente, né? Não é tão simples, não vou mentir, não vou ser leviano de dizer, olha, é super sussa fazer diário de bordo. E vou contar, eu sei que vocês não vão acreditar, tá? Eu juro que eu já vou aceitar, vocês não acreditarem, mas eu não estou mentindo para vocês, não é fake news. A maior dificuldade não é escrever, não é achar tempo para escrever, porque todo mundo fala do tempo de escrita, né? A maior dificuldade não é achar o tempo de escrita, e sim a qualificação da interlocução. Quem vai ler precisa ajudar na qualificação de quem está escrevendo. É aqui a grande dificuldade do diário de bordo. Não é nem a professora encontrar tempo para ir lá e registrar. Com o tempo e com a prática, ela demora de 15 a 20 minutos para fazer. Vocês vão ver lá no livro, quem já leu, viu? Quem não leu ainda, mas já deve ter chegado na parte da Patrícia, porque o livro abre com o diário da Patrícia. A Patrícia, para escrever aqueles relatos, ela demorava de 15 a 20 minutos. Então, não é isso que mata alguém de fazer, tá? O diário de bordo. Mas a qualidade de quem vai ler os registros dessa professora e a qualidade da intervenção de quem vai ler os registros dessa professora é a parte mais difícil, tá? Quais são as vantagens? Sou hiper suspeito para falar, né? Depois vai ter um slide que a gente vai tratar com maior cuidado sobre essas vantagens, mas hoje, 31 de maio de 2022, ninguém me apresentou um meio de registro docente que qualifique o processo metacognitivo do professor como o diário de bordo. Tá? Eu digo, sem medo de parecer que eu estou puxando um oceano para minha sardinha, né? Nem brasa, um oceano para minha sardinha, de que escrever o diário de bordo é a forma mais aprofundada de acessar a reflexão docente. A Ângela está dizendo aqui que a maior dificuldade do professor é lembrar com detalhes. Aí, Ângela, eu vou te contar um grande segredo. O que o professor lembra e o recorte que ele faz é importante, porque é nesta hora que ele vai me sinalizar aquilo que é significativo para ele. Então, não é um problema, é verdade, ninguém vai lembrar de tudo. Podem ver, a Patrícia narra, ela não fica contando tudo assim, ó. Mathieu pediu para ir ao banheiro, fulano pediu para sentar, eu falei para Cicrano, fique quieto. Ela não vai contando tudo. Ela vai contando aquilo que ficou de mais... Por isso que não pode demorar muito para escrever o relato. Né? Você tem que escrever ou ele no dia ou no máximo no outro dia. Se você demorar 6 dias para escrever o relato, não dá. Né? Tem uma coisa grande aqui. Poderia comentar a fragilidade de ler as intervenções do coordenador, pois a pessoa traz os traumas da infância, achando que sugestões são críticas ou apontamento de erro, quando não são. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre o diálogo ético. Né? Então, e vou dizer claramente que uma devolutiva que não venha com uma sinalização de modificação, para mim, ela não faz sentido. Não tem sentido escrever para a Fabi assim,
Fabi, seus registros são lindos, você é maravilhosa, você é mais que uma professora nota 10, você é uma professora nota 1000. Eu não sei o que você está fazendo aqui em Atibaia, você já devia estar lá no MEC, você já devia estar na ONU, você devia ser a presidente da Unesco. Gente, não tem sentido. Né? Então, assim, para mim é ético dar uma devolutiva sempre apontando algo que pode ser melhorado. E, gente, alguém que acha que não tem mais nada para ser melhorado, está fazendo hora extra na Terra. Desencarna, vira estrelinha e vai cuidar lá do outro plano. Entendeu? Não tem sentido. Não tem sentido. Eu tenho coisas para... E olha eu que presunção, vai parecendo que eu sou parâmetro. Assim, eu tenho coisas para melhorar. A minha supervisora no pós-doc tem coisas para melhorar. Então, assim, gente, não existe isso. Né? Imagina eu chegar numa banca para ir fazer uma defesa dizendo assim, ó, eu só quero ouvir elogio. Se alguém aqui falar alguma coisa do meu trabalho, eu vou pegar as coisas e vou embora, porque eu fiquei 4 anos fazendo essa pesquisa, agora é só flor, só vim para ganhar, só correr para o abraço. Fala, Fabi. Ela não resiste, ela quer falar. Quero mostrar que está funcionando. Não, você estava falando, eu lembrei de uma frase, de uma colocação do Malaguzzi, que eu acho que ele diz assim, que o professor precisa entrar numa reunião com 2 bolsos, não é isso? Um bolso que é o bolso das críticas e um bolso que é o bolso dos elogios, e precisa sustentar os 2, né? Exato. E a gente só quer encher o bolso dos elogios e achar que o bolso da crítica é porque o outro nos detesta, né? E está longe disso. Próximo. E aí, ó, a disponibilidade para conhecer e reconhecer o que sabemos e não sabemos. Gente, olha aqui. Aí vou pegar, então, a metáfora que a Fabi resgatou do Malaguzzi. O diário de bordo explicita o que sabemos, que é a parte fácil de lidar, que é o bolso do elogio, que a Fabi acabou de lembrar. Só que o diário de bordo, né, é aquilo que explicita também o que não sabemos, que é a parte difícil de lidar. Ninguém gosta de ver que não sabe algo, gente. Né? Não gosta. Na defesa, gente, na qualificação, quem já tentou aqui um trabalho acadêmico vai tentar, já vou explicar. Quando você for passar pela qualificação, começa a tomar florais um mês antes, entendeu? No dia, toma uma dose cavalar e se prepara. Você vai... Quando termina uma qualificação, você fica em dúvida se você deve continuar ou não o trabalho. Porque os caras passam de um jeito que você fala assim, ó, não vão me aprovar de jeito nenhum. Foram mostrando um monte de coisa que eu não sabia e eu achava que eu estava arrasando, que eu estava top 100, entendeu? Mas isso faz parte do processo. E o diário de bordo vai começar a mostrar o que eu não sei, diferentemente de quando eu fui me inscrever no programa de mestrado ou doutorado. No mestrado e no doutorado, eu fui me inscrever. Então, eu sou consciente de que vai ter uma hora que alguém vai me ponderar coisas, que é diferente no diário de bordo, que de repente a coordenadora ou a gestão pediu para eu começar a escrever, e eu não estava preparado para lidar com essa dimensão de coisa que eu não sei. Mas é importante ter consciência disso. E olha lá, e aí vem a terceira pergunta, né? O que implica reconhecer que não sabemos de algo? Marcela deu azar que ela está aqui aparecendo para mim, né? Mas vamos lá, né? Sim. E, gente, isso é uma coisa importante, né? Marcelo, o que representa para você não saber de algo? Né? Piti, o que representa para você não saber de algo? Quer falar, Marcela? Diga. Quando você se depara com algo que você não sabe, o que significa para você se dar conta que você não sabe de algo? Então, de verdade, a gente tem uma tendência a não aceitar muito, né? Talvez reflexo aí da educação que tivemos, onde errar não é legal, né? Dar uma resposta errada agora, nesse momento, né?
num momento como esse, por exemplo, a gente tem aí uma história dentro da nossa escolarização de que o bom é quem sabe tudo, o bom é aquele que sabe responder, o bom é aquele que já tem, né? Esse é o saber mais valorizado dentro da escola, né? E acho Ó, que a Lívia escreveu algo no é, chat bem bonito, né? Significa que somos somos humanos, humanos. né? Então, me deparar com isso para mim é sempre assim. Hoje, né, eu vejo que é algo que acontece sempre, sempre acontece, né? Deparar com algo que eu não sei, independente de ser algo técnico, algo pessoal, algo artístico, eu não sei, sou péssima em artes, eu não sei desenhar, não sei fazer, sou muito ruim. Então, acho que isso acontece muito, né? E a gente busca construir. Gostei muito do que a Raquel escreveu agora. Isso é importante, gente. Ó, para a Raquel significa sair da zona de conforto. Vou contar um caos para vocês. Desculpa quem já ouviu. Esse caos eu já contei mais de uma vez, mas eu acho que é muito importante. Estou com a minha amiga no shopping e eu olho na praça de alimentação, olho para cima do shopping, tem umas arandelas com umas luzes azuis. Eu viro para minha amiga e falo assim, ó, o que é aquilo? Minha amiga, ai, Cristiano, sei lá. Mas vi, tem pilastra sim, pilastra não. Pilastra sim, pilastra não. Por quê? Ai, Cristiano, não pode ser para iluminar porque está para o teto. E eu lá comendo e olhando para aquilo. Ah, não aguentei. Fui lá no segurança, o segurança estava passando, moço, vem cá. O que são essas arandelas? Sabe, moço, eu já me perguntei algumas vezes, mas também não sei. Se o senhor trabalha aqui, olha todo dia para isso, não sabe para que é, quem pode responder? Aí a minha amiga, Cristiano, pelo amor de Deus, já entrando no prato, morrendo de vergonha. Vou ligar para a administração do shopping. Aí o cara liga na minha frente. Alô, câmbio? Tem um cliente querendo saber o que são as arandelas que estão lá. Ah, senhora, é para pegar inseto. Ah, obrigado, moço. Aí ele foi, a minha amiga, você é louco? Eu fiz, mas eu queria saber o que era. Eu precisava que alguém me respondesse. Então, assim, para mim, Cristiano, quando eu me deparo com algo que eu não sei, é quase um bichinho dentro de mim dizendo, agora você vai ter que descobrir, você vai ter que descobrir. Vai lá, revira, mexe. Quem pode responder? Google não deu. E eu sempre digo, gente, o Google sempre responde, é a gente que pode não saber perguntar. Vai lá e muda a pergunta, revira a pergunta até chegar uma hora, porque alguém já teve essa dúvida. Se você tiver uma dúvida inédita para o Google, é bingo triplo, entendeu? Não existe. Alguém já teve, é só você saber perguntar. Então, se deparar que não sabe de algo, pode ser, para algumas pessoas, como é para mim, mobilizador, como a Raquel disse, de sair da zona de conforto. Porém, eu também preciso entender que, para algumas pessoas, isso pode ser paralisante. E pelo que a própria Marcela também disse, pela educação que nós vivemos, pela maneira de que parece que sempre tem que estar correto, se eu não tiver certo, é melhor eu ficar calado. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Você não sabe o que está falando, cala a boca. Não vai passar vergonha. Então, o que pode ser mobilizador para alguém pode ser paralisante para outro. Então, quando eu estou lidando com a complexidade, olha lá, do que é o ser humano, eu preciso entender disto também. Então, de repente, pôr você na roda, a Piti, a Fabi, é super tranquilo, vocês estão acostumadas com isso. Acho que a Cristiane, a Cheliane, que é da secretaria, beleza. Mas se eu pego aqui uma professora aleatória que, de repente, não está nem acostumada a falar, ela pode ficar paralisada e dizer assim, a secretaria agora aprontou uma com a gente, chama uns loucos lá de vez em quando que manda a gente abrir a câmera e começar a falar, e eu não estou disposta para fazer isso. Então, entender disso também é importante. E olha lá, e aí vem a minha última pergunta nessa sessão. Quais as melhores formas de conjuntamente avançarmos para além da discurseira? Vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de receber livros que passaram por uma curadoria. Depois vocês têm a oportunidade de conversar com os autores, né? Vocês têm a chance de estar no horário de trabalho, olha só, no horário de trabalho remunerado, vivenciando uma experiência formativa, significativa. Então, como que a gente avança conjuntamente para isso?
né? Porque no discurso a gente diz que é importante formação. Todo mundo diz que é importante formação. Mas eu estou agora, nesse momento, com o meu caderno aberto, com a atenção focada, eu estou fazendo anotação, estou fazendo relação com o livro que eu estou lendo, eu estou pensando nessas coisas todas para poder justificar isso que está acontecendo. É muito importante. Próximo. E lá, agora vem a perguntinha. Existe uma cultura de se registrar na sua unidade educacional? Há hoje na SUE uma cultura de se registrar? O que você acha que está em jogo quando se registra na sua unidade educacional? Cumprir burocracia? Fazer para inglês ver? Ah, disseram que tenho que fazer, então eu saio fazendo? Em que auxilia o que lhe auxilia a fazer os registros? Esses registros, quando eles acontecem, o que auxilia você fazer? O que você deixa de saber a não... Olha essa pergunta, gente. O que você deixa de saber a não fazer os registros? Se você responder sinceramente esta última pergunta, você amanhã fica com vontade de fazer nem que seja 3 linhas de registro do que você fez. Porque o que você deixa de saber a não fazer os registros? E nesta hora, vocês já devem estar bravas comigo, dizendo assim, mas o cara só vem fazer pergunta, né? Precisa pagar para alguém ficar enfiando um monte de pergunta na gente? Eu achei que ele ia me responder um monte de coisa, ele só está fazendo pergunta? Diga, Piti. Eu gostaria imensamente de fazer uma pergunta ou um complemento, mas eu estou pedindo licença, vou pedir licença para você para interromper só para uma questão, Cristiano. Eu estou recebendo mensagens no chat que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, que estão dizendo que elas estão na sala de espera. Pessoal, todo mundo, se vocês puderem levar isso para quem não está conseguindo, é o seguinte: para entrar hoje aqui, as pessoas tinham que ter feito a inscrição. Quando elas fazem a inscrição, chega um e-mail para elas, e hoje chegou, dizendo que o encontro era hoje, com o link para acesso. Não é possível, se vocês tentarem passar o acesso de vocês para outra pessoa, ela não vai conseguir entrar. Não tem sala de espera neste Zoom hoje. As pessoas que se inscreveram entram diretamente pelo link, tá bom? Então, é isso. Vamos aprender essa hoje aqui, Cristiano. Não dá para entrar se não tiver feito a inscrição, tá bom? Era isso. Desculpa te interromper, Cristiano. Imagina, questões técnicas. É a vantagem e a desvantagem de estar abrindo o processo. A vantagem é que inaugurou com o Cristiano. A desvantagem é todas as questões técnicas apareceram também na inauguração, junto com o Cristiano. Faz parte. Próximo. Olha lá. Quais as vantagens e desvantagens dessa forma de registro? Então, eu comecei com as vantagens, claro, porque eu quero vender o peixe, né? Então, vamos lá. Entrar em contato aprofundado com o seu saber fazer. Nós, professores, profissionais da educação, agimos muito de forma intuitiva. Tem até um grande pesquisador, Zeiman, que diz que nós agimos com intuição pedagógica. Ele dá até um nome para isso, né? Então, nós precisamos sair deste movimento tácito, intuitivo, e começar a adentrar no pensamento mais intencional. Ser consciente do seu planejamento. Isso é uma outra coisa muito importante, né? Nós, muitas vezes, planejamos para inglês ver e não para nós vermos. Então, isso é muito importante. A gente precisa ser mais consciente do nosso planejamento. Para além de uma cobrança do coordenador, para além de qualquer coisa, eu preciso entender por que eu planejo. Conseguir aprimorar a escuta no nível elevado, e aqui sim,
Olha só que interessante. Você vai conseguir entrar num olhar mais aprofundado para as crianças, não é porque você vai estar só falando das crianças, é porque você vai estar falando de si. E quando você fala de si, você vai criando um repertório para isso. E olha, o que é mais bonito de tudo, você vai materializar e historicizar a projetação. Isso é bem importante. Lembrando que projetação é a tradução que a Maria Alice Proença faz para o termo italiano projetazione, que é como que eu consigo registrar e planejar ao mesmo tempo, né? Seria um planejamento vivo acontecendo. E isto é muito importante. E o diário de bordo me permite fazer essa materialização e essa historicização. Tenha isso em mente. Desvantagens. Não posso fazer propaganda que só tem vantagem. Seria mentira. Então, eu tentei fazer até o mesmo tanto de desvantagens. Então, vamos lá. A primeira. Escrever diário traz um elevado grau de concentração para a sua realização. Eu preciso estar concentrado para fazer isso. Uma necessidade intrínseca de haver um interlocutor. Dentro do que eu defendo de diário de bordo, a interlocução é tão ou mais importante até do que a escrita dos relatos em si. Então, preciso ter um interlocutor. E a compreensão de que os incômodos gerados não podem ser personalizados. Faltou um N aí. Ou pessoalizados. Pode ser pessoalizados também. E isso é muito importante, gente. É pessoalizados, tá certo? A professora, ao escrever o diário de bordo e começar a entrar em contato com os não saberes dela, ou como alguém mesmo aqui no chat colocou, levar como uma crítica de ordem pessoal, isto vai acontecer. Eu preciso estar muito segura da intervenção para não desistir dela, porque as pessoas vão começar a me olhar feio, vai ter gente que vai deixar de falar comigo, eu vou parar de ganhar bolo, pode ser que alguém não me dê mais bom dia no início, porque este processo é bem complexo. Então, eu preciso estar muito seguro disso. Tá? Próximo. E aí, o que implica escrever um diário de bordo? A primeira coisa, está aberto a fazer uma profunda autorreflexão. Isto é muito importante. É muito importante a gente entender isso, que implica uma profunda autorreflexão. Então, é inevitável tomar cuidado com isso, pensar nisso. A compreensão de que nós temos lacunas. E não é um problema ter lacunas, gente. Foi como a Marcela comentou, a Fabi falou também, e se eu abrisse para mais pessoas falarem, todo mundo ia reconhecer. O problema maior é a gente não querer tomar ciência das lacunas. Que as lacunas existem, elas existem. Tem um bando de coisa que eu não sei. Para mim é mais fácil dizer, olha, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, até porque não é do meu métier, mas tem coisas que até é do que eu estudo que eu também não sei com profundidade. Tem gente que provavelmente pode ter lido um autor que fala sobre quem escreve diariamente que eu desconheço. Né? Então, a gente tem lacunas. Quando eu escrevo diário de bordo, eu tenho que ser uma profissional aberta à interlocução, saber que eu vou conversar com alguém e que esse alguém vai conversar comigo, isso também é muito importante. E, exato, Maria Cristina, lacunas a gente sempre terá, é isso mesmo. Senão, não seríamos humanos, não estaríamos aqui, não teria... Gente, se nós não tivéssemos lacuna, não teria nem motivo de existir um horário de trabalho para estudarmos. Não está todo mundo maravilhoso, pronto, fechado, bingo?
Então, por que a gente ganha um horário para fazer formação continuada? Se não tem lacuna, não tem nem por que a gente está aqui. Não é verdade? A gente podia estar falando sobre outras coisas, mas a gente não teria que ir estudando se a gente não tivesse lacuna, né? E onde, como desejo chegar no meu processo autoral. Isso também é muito importante. Próximo. Aí, materializações de 3 conceitos. Eu vou falar um pouco para vocês os conceitos do Habermas. Tem uma fotinho dele aí na sequência. E este é o livrinho meu de cabeceira dele, tá? Ele é pequenininho. Ele chama A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. Ele é o falso pequenininho, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ele é fininho, é o pequenininho ordinário, tá? Ele é fininho, mas você precisa ler 2 páginas e voltar 3 para ver se você entendeu de verdade. Mas ele é muito importante. Eita! Cristiano, eu vou passar agora, tá? Tá. Vamos para a sua super internet. Isso, que eu acho que algumas pessoas colocaram aqui no chat, eu acho importante, as pessoas estavam comentando, dizendo a importância da interlocução, como que é difícil fazer com isso, como a gente precisa lidar com isso. Exatamente. Isso tem toda uma importância, toda uma significação. Pode pôr a foto do Habermas, Fabi. Esse é o filósofo alemão, Habermas, né? E ele criou a teoria da ação comunicativa, que é o que a gente vai falar um pouco por último, mas vamos lá. Pode ir para o próximo, Fabi. Então, a primeira coisa, gente, o primeiro conceito que tem que estar muito claro quando nós estamos falando de diário de bordo é diálogo ético, né? O que é um diálogo ético, embasado em Habermas? É estar aberto a se mostrar ao outro. Alguém mesmo agora colocou aqui que é difícil nós sermos autores porque nós fomos educados a ser copistas. Ficar copiando. Lembra o filme O Nome da Rosa? O livro do Humberto Eco, lá que os monges ficavam copiando? A nossa educação, gente, ela é uma educação ainda muito, muito embasada no período feudal. Vocês querem coisa mais... Para mim, é surreal, tá? A criança é dona do livro, o livro é da criança, e você pede para a criança copiar do livro, o livro que é dela. Entendeu? E a criança vai e copia do livro. Isto é pura educação medieval, na veia. Cristiano, ou então quando é livro consumível da educação infantil, alguma coisa para colocar o nome em todas as folhas. Uma vez eu ouvi de uma criança, mas por que você me pede para pôr o nome se o livro é meu? Tipo, você ainda não percebeu que o livro é meu? Porque são coisas que a gente reproduz, né? Exato. Né? Então, só falta a gente colocar os hábitos e começar a cantar cantos gregorianos dentro das escolas, para algumas coisas que a gente vai vivenciando. Né? Então, o diálogo ético é estar aberto ao outro, fazer o esforço máximo para se mostrar ao outro. Percebam, olha aqui, não é primeiro fazer o esforço máximo para entender o outro. É primeiro eu fazer o esforço máximo para me mostrar ao outro. Compreender que o outro é parte de um diálogo. Esta é a parte mais difícil. Nós temos absoluta convicção do que nós vamos falar é imprescindível, importantíssimo e precisa ser dito. Aí parece que a gente nasceu com 2 bocas e uma orelha. Aí, na hora de ouvir o outro, a gente tem uma dificuldade.
a gente coloca ele na fila do café com leite. E se é diálogo, implica... Marcela e companhia aí deve passar por isso. Todo mundo aqui que é gestor também deve passar por isso. E vocês, professores, também. Eu vou dar um exemplo de como. A criança pede uma coisa. Você escuta. Mas você não pode fazer aquela coisa naquele momento por N motivos. Aí a criança diz, a minha professora não me escuta. Você fica indignada, dizendo, claro que eu te escuto. É que não dá para fazer por isso, isso, isso. Mas na hora que você vai com a reivindicação para a gestão, e a gestão não faz, você volta dizendo, a gestão não me escuta. E os gestores vão para a secretaria, pedem algo para a secretaria escuta, mas não dá para fazer naquele momento, a secretaria não nos escuta. As pessoas tendem a achar que elas são escutadas quando elas são atendidas. E nem sempre é possível atender. Mas não significa que não foi escutada, não significa que não foi acolhida. Não significa que não entre numa lista de prioridade, quando der para fazer, vai ser feito. Ou tem coisa que não vai dar mesmo para ser feito, mas não significa que não foi ouvido. E nós vamos achando que é sinônimo ser ouvido e ser atendido. Tem que pensar um pouco nisso. E olha lá de novo as lacunas aparecendo. Saber que as lacunas que vejo no outro podem ser iguais ou maiores em mim. Olhar o que falta no outro é muito mais fácil do que olhar o que falta em mim. Ou, eu diria, absurdamente mais fácil olhar o que falta no outro do que o que falta em mim. Próximo. Aí, esse eu gosto muito, gente. Eu acho que um dos conceitos mais bonitos do Habermas é esse. Empatia cognitiva. Empatia todo mundo entende, é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, mas a empatia cognitiva é quando eu consigo me colocar no pensamento do outro. Olha lá. Antes de qualquer coisa, o outro é tão capaz de pensar quanto eu. É difícil aceitar essa afirmação, viu? Mas ela é verdadeira. Antes de dizer isso está errado, tento compreender o que fez o outro agir assim. E eu não estou dizendo que a gente não vai dizer que o outro estava errado. Vocês devem ver e vocês vão ver que tem passagens que eu vou dizer para a Patrícia que ela está equivocada. Mas antes de eu apontar o equívoco dela, eu tento me colocar no lugar dela para entender por que ela fez daquele jeito. Antes de julgar, ele não sabe o que faz, eu me esforço ao máximo para contextualizar o seu agir. Espera aí. Aquele dia faltou uma sala, uma professora, ele estava com 5 crianças a mais, ela fez... Eu tento primeiro montar esse contexto. E olha, o que é o mais bonito e difícil. O outro é igual a mim na capacidade de sentir. Eu preciso entender que o outro também... E, gente, aqui de novo, tá? É mão dupla. Porque da mesma forma que eu imagino o relato de quem escreveu aqui, né? Da mesma forma que eu me esforço para ler, fazer tudo isso, e aí eu faço lá um apontamento para a professora que precisa melhorar. Ela volta para mim dizendo, você só escreve bobeira, você não sabe o que você está fazendo bullying comigo, eu vou lá reclamar que você está me perseguindo, né? Só falta ir no Datena pedir para tomar providência. E isso também magoa quem recebe isso. Você fala assim, mas, poxa, eu me esforcei, eu li, tem que tomar cuidado com as palavras. E ela fala de um jeito parecendo que eu só levantei para querer ferrar com a vida dela. Isso também magoa. Né? Então, entender que não é só um lado que tem sentimento, os dois lados têm sentimento nessa hora. Próximo. E ele fez uma coisa que se chama, gente, teoria da ação comunicativa. Isso já é bem mais difícil, esse livrinho não dá conta. Estou olhando ali para o lado, são 4 livros grandes para falar de toda ação, né?
ele fala do construto teórico da vida de... É um construto teórico da vida de Ramos, né? Eu exemplifico na minha tese os 3 mundos comunicacionais. Quem não leu a minha tese, e não precisa ler ela inteira, mas eu recomendo a leitura do capítulo 2, que é onde eu vou explicar esses 3 mundos, o objetivo, o social e o subjetivo. E o capítulo 3 vocês vão amar, porque o capítulo 3 é a análise da Patrícia comigo. Eu e a Patrícia conversamos sobre como que é escrever o diário de bordo. Então, eu acho que vocês vão ter um privilégio. Leiam o diário da Patrícia, não parem, leiam, mas depois vão ao capítulo 3 da minha tese e vocês vão gostar muito, porque é a Patrícia dizendo para mim das dores que foi escrever o diário de bordo. Onde ela sofreu, o que foi difícil para ela, o que ela teve que pensar, como que foi. É bem legal, tá? A meta no diálogo que se esforça para ser ético é sairmos do primeiro e adentrarmos do terceiro. Então, todo mundo que escreve diário de bordo passa por esses 3 mundos, gente. O primeiro é, eu fico descrevendo. Ah, hoje eu recebi as crianças, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquilo. Depois, eu falo o que o coordenador ou o diretor gostaria de ouvir, que é esse social. Estou fazendo uma society. E, por fim, eu me abro de verdade, que é o subjetivo. Ah, isto eu fiz, mas não sabia por quê. Quando eu fiz, eu pensei em tal coisa. E aí eu vou dando margens para que apareça aquilo que eu também não sei. E como faz? Escrever, escrever e escrever. Ajuda muito nessa consciência. Não tem receita. Não, infelizmente, ainda não vi. Eu lembrei agora, Fabi, da Esther Gross, quando ela fez a didática do pré-silábico, a didática do silábico, a didática do silábico alfabético. Eu falei assim, nossa, podia ter a didática do mundo objetivo, a didática do mundo social e a didática do mundo subjetivo na escrita do diário de bordo, mas, por enquanto, ainda não existe essa didática. Então, temos que escrever, escrever e escrever. Próximo. E agora vem uma parte do que eu acho que vocês estão muito interessados. Ah lá, a Piti foi atrás das didáticas. Vou falar, eu tenho as didáticas, tá vendo? Exato. Esses livrinhos básicos de cabeceira de quando eu era alfabetizador, exatamente, que me ajudaram muito. Quem sabe a gente faz agora a empreitada do diário de bordo, a didática de cada um desses mundos, né? E a gente fala todos. Então, olhem lá. O que fazer com os escritos? O professor foi lá, você venceu a primeira etapa, que era a dificuldade do professor escrever. O professor foi lá e fez o diário dele. Chega para você a semana de relato. A primeira coisa, gente, ninguém dá o que não tem. Por isso que eu disse lá no comecinho dessa fala, está gravado, a vantagem de gravar, dá para voltar, vai estar lá, eu disse assim, a maior dificuldade do diário de bordo não é a escrita, é a qualidade da interlocução. Você superou a primeira parte, a professora foi lá, se animou e escreveu. Tá, agora chegou. Não pode ser uma relação de mão única, assim que eu aprendeu que seja relação. Então, eu chamei o grupo, falei, gente, vamos se tornar escritor, vamos tentar pegar esse diário de bordo. Então, não pode ser só a mão única da professora que escreve. A gestão que aceita abraçar isso tem que entender que isso vai ser uma relação de mão dupla, né? Olha lá, significa ser capaz de replanejar e reavaliar a ação docente. E estar junto e com o outro. Quando eu pego para ler no relato, olha aqui a brincadeira que a gente acabou de fazer. Eu falei assim dos mundos comunicacionais, eu estabeleci que a Esther Gross, a Petit levantou os livros da Esther para mostrar. Eu tenho que entender
que quando eu estou lendo um relato da professora, além de ver o contexto que ela está me apresentando, eu preciso começar a pensar em outras coisas que ajudariam naquele contexto. Por isso, gente, que aquela devolutiva dizendo assim, Marcela, você é um acontecimento, bombou, parabéns, ó, tamo junto, segue aí, que eu sigo aqui, não ajuda nada. Primeira vez a Marcela até lê e fala, que bom, joga o cabelo para o lado e fala, vamos continuar a vida. Na terceira vez que chegar esse tipo de devolutiva, a Marcela vai falar, mas e aí, por que eu estou escrevendo? Para ficar ouvindo que eu sou boa, que eu sou ótima? Na quarta semana não chega nem o caderno. Então, não é que também é para vir uma devolutiva tipo, Marcela, vá vender Avon, você não nasceu para isso, desiste disso, não é um extremo nem outro, mas é assim, olha, do que você fez, eu entendi, mas se você tivesse feito isto, e se você tivesse apresentado isto, você tem que entrar numa interlocução com o fazer da Marcela. Próximo. Então, vamos lá. Ó. O ninguém dá o que não tem. Não há sentido escrever no diário de bordo se não for para ter a interlocução. A interlocução, como vocês viram ou verão, junto à Patrícia, não poderia ficar apenas na dimensão do elogio por si só. Só vou conseguir ajudar o escritor a avançar se eu tiver bagagem na minha mala teórico-conceitual. Eu faço uma metáfora que eu acho que é legal. Quando eu vou ler um diário de bordo, eu tenho que estar munido de malas. Quem leva só uma valise de mão tem pouca coisa para acrescentar. Quem vai para aqueles voos internacionais de 2 anos tem muitas malas para trazer. Então, que malas que eu carrego quando eu estou lendo um diário de bordo? Isso é muito importante. Próximo. Olha lá. Quando eu falei que não pode ser uma relação de mão única. Escrever institucionalmente o diário de bordo não pode ser compreendido como uma ação só de quem escreve os relatos. Saber que o conteúdo que aparece presente nos relatos pede um tratamento. Ir além do escrito. E isso depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é o não dito. Lembra que alguém aqui no começo também da live disse assim, o problema é lembrar de tudo? Eu disse, não é um problema que ninguém vai lembrar de tudo. Mas uma coisa que nunca é dita é muito importante. Alguém pediu para eu voltar à tela? Eu acho que era quando eu estava falando. Mas você vai ter a chance de voltar para o vídeo. Depois você volta no vídeo, você vai conseguir até congelar a tela. Próximo, Fabi. Olha lá. Significa ser capaz de replanejar e reavaliar a ação docente. O que é isso? Né? O diário de bordo não é o lugar de colocar os fazeres infantis, nós também passamos por isso. É locus primeiro da compreensão do saber fazer docente, isso é muito importante. Né? Eu preciso saber por que eu faço e como eu faço. E precisamos compreender que não fomos capazes de replanejar por escrever. A minha intenção ao escrever é replanejar. E se não fomos capazes de reavaliar, então, aí que não vale mesmo a pena. Né? Precisa isso ficar muito claro. Próximo, Fabi. E o estar junto e com o outro. O que é isso? Estar junto e com o outro. Fazer um diário de bordo é, antes de mais nada, estar junto com o outro. É adentrar numa comunidade de aprendizagem no sentido mais amplo de Francisco Ibernon. Francisco Ibernon é um teórico espanhol que eu gosto muito, da Universidade de Barcelona. E ele vai falar que a escola precisa virar um lugar que é uma comunidade de aprendizagem. E nisto,
a gente precisa também, quem está como gestor, precisa aprender a fazer devolutivas gerais ao grupo docente, que é o próximo, uma estratégia que vocês encontram neste outro livro, que é da coordenação pedagógica na infância, o registro dialogado, né? A gestão dialogada com os registros. Tem um capítulo deste livro, que eu vou ensinar como que faz essa devolutiva geral ao grupo. E o meu primeiro livro embalado, primeiro embalado a gente nunca esquece, Entre Sabores e Saberes, né? Que é um livro que eu vou fazer um diálogo aí entre a alimentação, a comida, e como que eu faço o meu grupo de pesquisa, como a gente recebe o grupo de pesquisa. Se alguém tiver depois alguma pergunta, alguma dúvida, tem aí também o e-mail do grupo colaborativo. Eu coloquei aí por final minha marca registrada. Pode ir, Fabi? Obrigado e sigamos. Eu planejei um momento para que vocês agora pudessem falar da obra em si, já que está todo mundo lendo, está comentando. Eu achei que seria legal ter um pedaço. Acho que pode tirar a apresentação, Fabi, para a gente poder se ver mais. Para a gente poder conversar um pouco, né? Porque eu pensei, qual é o diferencial? Eu não queria só falar do livro, porque o livro, bem ou mal, todo mundo estava lendo. Mas eu falei, mas também se eu não abrir um espaço para as pessoas falarem do livro, vai parecer. O cara foi lá só para falar outra coisa e a gente não ia ter nenhum momento para comentar do livro, nenhuma passagem. Então, agora eu estou inteiramente à disposição de vocês. Agora aquele momento que faz assim, tim. Cri, cri, cri. Não, né, Cristiano? Tá tão legal. Queria agradecer muito essa parceria da secretaria, tá? E dizer que aprendi demais com esse livro, principalmente como coordenadora, a trazer uma dosagem da quantidade de comentários que eu colocava lá nos relatórios das professoras, tá? A gente ainda não tem um modelo de diário de bordo, era um relatório semanal, mas com a proposta de ser reflexivo. Então, como eu assumi uma escola nova esse ano, eu cheguei com a proposta de, olha, vamos transformar isso em algo bem mais parecido com esse diário de bordo, mas não com esse nome, tá? E aí, aconteceram várias coisas do que você veio falando aqui hoje, que são esses estranhamentos, e a gente está se redescobrindo, tanto elas como eu, e aprendendo bastante. E foi legal que o livro veio junto com o nosso processo, então a gente está aprendendo. Agora, eu vi que nos primeiros semanas, primeiro mês, eu já colocava um monte de coisa lá, ai, que tal fazer isso, fazer aquilo, como se eu fosse uma máquina de ideias, sem antes ter me construído do vínculo com a profissional, e sem ter esperado o momento, como você esperou com a Patrícia, você chega uma hora no livro que você fala assim para ela, agora você está pronta, e a partir de então eu vou começar a fazer apontamentos para você, porque eu vi que você está pedindo, você está querendo. Então eu percebi um erro meu como gestora, de que comecei a fazer todos esses apontamentos com muita sede no pote, talvez, porque eu acreditei na potência da minha equipe, que é uma equipe maravilhosa. Beijo, meninas, que elas são assim demais, elas têm uma potência incrível. E eu falei, nossa, com essa equipe eu já posso sair decolando, né? E, de repente, sem deixar antes esse combinado que você disse, todo lá dos primeiros slides, né? De por que vamos fazer isso, se isso tá confortável para todo mundo, e também a dosagem de que cada um tem o seu momento, né? Então, é isso que eu queria trazer. Eu faria só um reparo, Lívia, e acho que está certíssimo o que você fez, só faria um reparo. Eu não preciso criar um vínculo com a professora, tá? Porque às vezes as pessoas vão achando que a gente só pode fazer intervenção se a gente for best friend, se a gente ficar amiga, né? Se todo mundo estiver se abraçando e caminhando. Não, sim, eu sei. Só quero deixar claro, porque como você usou a palavra vínculo, só estou tentando limpar para ficar claro, tá? Mas o restante você está corretíssima mesmo. Quando eu dou um curso que se chama de diário de bordo, né? Então, eu ensino as pessoas a escreverem diário de bordo e depois eu ensino coordenadores a darem devolutivas diário de bordo. E é muito interessante. O primeiro erro clássico é esse que você falou. Chega a primeira devolutiva com 5 páginas, eu falo, gente, mas vocês escreveram 5 páginas.
Então, mas não tinha que apontar tudo. Eu falei, não, porque se eu fosse sua professora, eu não te entregava mais nada, que eu ia me sentir a pior professora da face da Terra, entendeu? Então, assim, não é que não se deva apontar, tanto é que desde o primeiro, vocês veem, eu aponto para a Patrícia que ela precisa melhorar. Não é que eu não digo para a Patrícia desde a primeira que ela não tenha que melhorar. Mas não adianta, vamos aqui fazer uma coisa que eu acho que fica bem claro para todo mundo, né? Não adianta eu dar um texto para você em alemão se você não souber alemão. Eu tenho que, a primeira coisa, te perguntar, Lívia, você lê alemão? Se você lê alemão, fala, o Habermas em alemão é melhor, aí eu te dou. Se você não lê alemão, não adianta eu te entregar. Eu vou te entregar, você vai falar assim, ó, ele está me chamando de burra, eu não sei ler alemão. Agora, como eu vou dizer para ele que eu não sei ler alemão? Entendeu? E aí fica muito complicado, né? Então, você está certíssima. Qual é a dosagem? E, para mim, quem vai me apresentar a dosagem é a própria professora. Porque aí, como você disse, chega uma hora que eu falo, agora você está preparada para ouvir. Então, digamos, fizemos o curso básico de alemão, podemos ir para o intermediário. Então, aí agora a gente vai para o intermediário. Uma das coisas que eu imagino é como seria se eu tivesse terminado o ano com a Patrícia, porque vocês devem ter visto que o diário vai até o meio do ano, né? Imagina se eu tivesse conseguido continuar com a Patrícia até o final do ano, até onde ela iria, né? E até onde eu iria também, porque a Patrícia vai me ajudar a me constituir enquanto coordenador muito, ela é bárbara. Eu brinco que esse diário é muito bom, mais de 90% é pela Patrícia, ela relata muito bem, ela é uma professora perspicaz, ela está exatamente naquele momento que é ímpar, de questionamento sobre o seu fazer, ela está aberta a se questionar, ela não está no lugar das certezas absolutas, pelo contrário, ela está cheia de dúvidas e ela está querendo alguém que ajude ela a aprofundar nas dúvidas dela, né? Então, literalmente ali juntou a fome com a vontade de comer. Alguém que queria mostrar coisas e alguém que queria conhecer coisas. Então, houve um casamento perfeito. Mas, tirando isso, você está certíssima. E sabe o que eu acho que é mais bonito nessa construção, Lívia? E vocês têm a chance de poder fazer isso? Primeiro, gente, eu volto de novo a dizer, tá? É um luxo isso aqui que está acontecendo. Eu não sei quantas pessoas têm ciência do biscoito fino que vocês estão vivenciando, entendeu? Em horário de trabalho, olha agora com o momento de chat aberto, poder abrir, falar, tirar dúvidas super específica, entendeu? Com o autor, muito feliz de inaugurar isso, mas vai vir mais, entendeu? Então, não é uma coisa só assim, aconteceu agora, esquece, não, então vai ter mais. Estamos recebendo para isso neste momento, entendeu? Então, assim, isso é um biscoito para lá de fino. Então, a questão é, vale a pena abrir mesmo para o grupo? Você já acabou quase fazendo isso, porque tem bastante gente do seu grupo aqui, mas depois acho que vale a pena, de forma sistemática, de dizer assim, ó, e eu achei bonito o que você disse, acreditando na potência de vocês e vendo que vocês eram um grupo diferenciado, eu saí do 0 ao 100 em 5 segundos, porque a Ferrari deixa de 0 ao 100 em 5 segundos. Mas eu esqueci que algumas pessoas iam ter o tranco de encostar na cadeira. E eu esqueci do tranco da cadeira. Vamos pegar essa mesma Ferrari, mas vamos acelerar ela de 0 a 100 em 30 segundos? Todo mundo vai chegar no 100, só que a gente vai acelerar um pouco mais devagar para o tranco não ser tão forte, mas também não significa que a gente não vai ter que avançar, a gente vai avançar e vai acelerar. A gente só vai fazer um pouco mais devagar, porque eu também estou me constituindo. Olha isso que bonito. Eu também estou me constituindo e percebi que tem um outro passo que precisaria ter sido dado, que eu não dei. Isso é bonito, isso é honesto. Eu acho que isso é de verdade materializar que todo mundo está aprendendo, que está todo mundo em processo. Porque, vamos ser bem sinceros, é fácil dizer que está todo mundo aprendendo quando só a gente está ensinando. Não é? Aí fica assim, olha, está todo mundo aprendendo, mas você só fica no papel de quem ensina, chega uma hora que você não está aprendendo. Ela só vem dar sermão, aula, sermão, aula. Que hora que ele aprende? E quem me ensinou isso foi o professor Edmir Perrotti, no meu mestrado, quando eu estava discutindo com as crianças, ele falou assim, o que as crianças estão te ensinando?
Aí eu enrolei, não sabia dizer. Ele falou assim, você não está fazendo um movimento colaborativo, está fazendo um movimento jesuítico. Você está salvando a alma deles. Mas o que eles estão te ensinando? Eu fiquei tão incomodado com aquilo, eu voltei para casa e pensei, mas gente, o que essas crianças... Aí eu voltei no outro dia todo feliz. Eu sei, professor, o que eles estão me ensinando. Eles me ensinaram a gostar de Sandy Júnior. Não tinha nada de Sandy Júnior, eu tenho toda a coleção do Sandy Júnior. Ele falou assim, agora está chegando perto de alguma coisa que de verdade eles estão... E a gente vai denunciando a idade, né? Na hora que a gente fala que as crianças estão ensinando Sandy Júnior, a pessoa fala assim, nossa, ele estava em sala aprendendo Sandy Júnior há quantos anos faz isso? Mas aí sim, aí eu fui entendendo o que é isso de estar num diálogo, estar numa coisa de ensinar. E é importante a gente dizer isso para os professores, porque senão também fica parecendo que é só uma desculpa de falar que está todo mundo aprendendo e a gente só está usando a desculpa para ficar ensinando. Boa noite. Boa noite. Primeiro, queria, mais uma vez aí como a Lívia, agradecer muito por essa oportunidade, sou fã, acompanho todos, vamos pensar fora da caixinha, comento, porque eu acho que é sempre importante todo esse movimento, e eu tenho duas questões, assim, que eu gostaria. Primeiro é colocar sobre essa questão do diário, que é uma coisa que eu estou aprendendo, e quem é aí da minha geração, as professoras aí da nossa geração, talvez tenha feito o que eu fiz, que foi aquelas nossas conhecidas agendas, onde nós escrevíamos todos os dias o que a gente tinha feito, onde a gente tinha ido, guardava guardanapo, embalagem, ficava daquele tamanho, quando a gente fala de diário, essa é a primeira lembrança que me vem da minha adolescência, daquelas escritas, que eu, pelo menos, costumava fazer. E quando você traz da questão do diário de bordo, dessa importância do interlocutor, é muito diferente da agenda que eu fazia, porque era eu comigo mesma e sem ninguém, muito pelo contrário, era para que ninguém lesse. Aí, se algum primo ou irmão chegasse perto. Exatamente, a minha escrita era para mim só e ninguém lê. Então, o diário de bordo, ele traz essa grande diferença, que é a importância, como você colocou, do interlocutor, de quem vai ler, Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque às vezes o diário, ele traz essa coisa, às vezes essa lembrança na gente de que é uma coisa que é para gente, aquela coisa de pôr o cadeadinho, fechar de coração com cadeadinho, lembra? E ninguém vai ler, Então, o diário de bordo, ele é justamente o contrário, ele é extremamente importante que a gente tenha esse interlocutor. E pelo que eu entendi de tudo que você está colocando, é uma escrita para o interlocutor. É uma conversa, é um diálogo nesse movimento. Então, isso é bem importante. Para a gente pensar um pouquinho assim numa questão prática, para a gente levar isso para as escolas, Então, os nossos professores, cada escola aí vai se organizar, enfim, nem é uma necessidade, é uma sugestão, mas vamos pensar numa questão prática. Como faríamos isso enquanto gestores? Eu aqui, sou diretora, sou gestora de uma escola, junto com a minha coordenadora, com essa proposta do diário, como o próprio nome diz, diário, que os professores escrevam todos os dias lá, essa conversa. Como seria a periodicidade dessa devolutiva, dessa conversa com os coordenadores? Então, semanalmente o coordenador faz essa devolutiva nos diários de bordo? Isso. Vou te dar um... Olha que bom, agora eu estou na escola, então posso te dar um exemplo prático do prático. Na minha escola tem 9 turmas. O meu CEI é período integral, Então as crianças ficam de manhã até de tarde, os meus professores mudam. Eu recebo 9 professores pela manhã, igualzinho, Então, agora vai ficar perfeito. Recebo 9 professores pela manhã e tenho 2 módulos, a gente chama de módulos 2 substitutos, e à tarde eu tenho 9 professores com uma substituta. Está faltando uma, mas teoricamente teria 2. Vamos deixar perfeito. Então, eu tenho 22 professores. Ok? Eu atendo 4 tipos de agrupamentos diferentes. Eu chamo de B1, os bebezinhos, o B2 até 1 ano e meio, o MG1 até 2 anos e meio e o MG2. Então, eu tenho esses 4 agrupamentos. Eu faço o seguinte, de segunda-feira eu leio os diários do B1,
Na terça-feira eu leio os diários do B2, na quarta-feira eu leio os diários do B3, do MG1, e na quinta-feira eu leio os diários do MG2. Na sexta-feira eu leio dos professores substitutos, professores em módulo, e se eu pulei alguma professora, ou alguma professora deixou de me entregar na data porque eu não estava correto, dá tempo de sexta-feira ser o dia do... Eu brinco que é o Volts. Vamos lá, deu tempo, Volts, deu tempo de pegar. Este ano eu estou vivendo um desafio que eu nunca tinha vivido. Eu tenho metade do grupo que optou em fazer ele online e tenho metade do grupo que faz ele no caderno. Estou contando esse segredo para vocês. Eu prefiro do caderno me dá mais mobilidade, me dá possibilidade, eu mexo, eu tenho uma relação. Mas eu tenho que admitir que eu também já sou um dinossauro. Eu tenho meninas novas que se viram muito bem pelo digital e não poderia tirar isso delas para falar assim, ó, volta para a pedra lascada, porque eu gosto da pedra lascada. Então, nós abrimos um drive e aí eu tomei um cuidado que eu acho que é bem importante. O drive da escola, porque passaram outros coordenadores que pegavam o seu pessoal, colocavam, mas daí vai embora, leva tudo. Então, não, eu abri um drive da escola, no e-mail da escola, abri uma pasta para cada professora, e aí é muito interessante. Tem professoras que fazem um cadeadinho, eu e ela, somos as únicas pessoas que podemos mexer na pasta. E tem aquela mais sossegada que deixa a pasta dela livre para quem quiser entrar e ver. Mas a maioria resolveu dividir o cadeado só comigo. Então, só eu e ela conseguimos mexer dentro da pasta dela. E aí, o que eu pedi para ficar mais fácil para a minha organização? Ela faz um texto corrido por mês. Então, você vai entrar lá, você vai ver assim, fevereiro, março, abril. Hoje está encerrando maio. Então, o próximo que abrir vai abrir julho. Então, quando a gente terminar o ano, ela vai ter um mês corrido para cada um, porque se deixar tudo corrido de um jeito só, fica muito longo, e se ficar deixando uma semana por vez, fica muito picado e ia ficar uma pasta muito contaminada, muito poluída. A pasta ia ficar muito poluída, não contaminada, ia ficar poluída. Então, de forma bem prática, é assim que eu faço. O que acontece, Cristiane? Aí você vai me dizer, Cristiano, você consegue sempre garantir uma leitura semanal? Secretaria, sabe, Marcela, de vez em quando nos convoca. Aí, quando a secretaria me convoca no dia da leitura do MG1, eu vou pular a leitura do MG1 naquela, pelo menos ou da manhã ou da tarde. Aí você tem a sexta, né? Isso, entendeu? Aí eu tento jogar lá para sexta, mas nem sempre dá para jogar todo mundo. Mas o que eu não deixo fazer? Eu não deixo passar de 2 semanas. E eu tenho um combinado com as professoras também. Elas me entregaram. As digitais eu não preciso ter esse combinado, mas com as de papel eu preciso. Elas me entregaram. Eu não dei conta de ler, no outro dia eu devolvo. Porque se eu ficar empacando o caderno dela, fica pior, entendeu? Peço desculpa, entrego, e eu sei que na outra semana ela tem que ganhar prioridade. Então, eu tenho que começar pelo dela, gente, por 2 motivos. A quantidade de escrita fica muito grande e, às vezes, você perdeu o time. A professora estava fazendo aquilo que você sugerir só faz sentido se fosse dentro daquela intervenção, né? Então, vamos imaginar, a criança perguntou da melancia. Ainda, nem sei se ainda é, mas até recentemente estava sendo uma das frutas entregues, por ser de época, ela era melancia. Então, aí eu quero sugerir o suco de melancia, mas daí passou tanto tempo que não está vindo mais melancia, não faz sentido sugerir o suco de melancia, né? Então, tem que estar muito afinado. Vou dar um exemplo também, de novo, muito concreto. Tem uma música na minha escola sendo top 10, que é a tal da música da baleia. Eu não aguento mais ouvir essa música da baleia. Aí eu estou falando, vocês conhecem que a baleia tem uma amiga que é a sereia? Ah, meu Deus, é um top 100 na minha escola. Está no Spotify da minha escola, no top 1 do Spotify da minha escola está a música da baleia. Eu não aguento mais ouvir a baleia. Mas eu fiz assim, então tá, como que eu vou ajudar a sair da música da baleia, ou que continue a baleia, mas não só a baleia? Entrei na Amazon e comprei um monte de livros sobre a baleia. O Caracol, a baleia e o Léo, a baleia na banheira. Fui lá, comprei um monte. Jornal, tudo que eu vejo saindo sobre baleia, pode ser desde morte, aos japoneses comendo baleia encalhada. Vou pegando e vou levando para os professores para quê? Para ajudar a aumentar esse repertório,
as crianças perceberem que, além da música da baleia, que é amiga da sereia, tem outras coisas acontecendo, entendeu? E aí isso só tem sentido se eu estar muito perto, né? Se depois de um mês, de repente, já acabou o interesse da música da baleia, ou agora o top 10 é outra música, que é do Palhacinho, e aí eu perdi o link de poder ajudar nessa complexidade do que é a baleia, para quando vir a próxima música, elas já irem entendendo que o espírito, tudo bem, eu posso começar pela música, mas eu não fico só na música, eu vou além da música, né? Perfeito, muito obrigada. Não sei se a gente tem tempo, Marcela, mas eu assisti a sua live da Diálogos no mês de abril, né, como assinante, e eu gostei muito quando você contou a sua história no início de coordenação da sua primeira escola. Então, se não tiver mais perguntas, e se puder, eu acho que seria bem interessante, Cristiano, se você eu ia pudesse... pedir, eu ia ver se esperar se não tinha nenhuma pergunta, e eu ia dizer assim, que já que a gente está numa conversa aqui tão interessante isso, viu, Cristiano? Eu estou aqui pensando, eu acho que poucas vezes nós tivemos uma reflexão que falasse muito do papel do coordenador junto com os professores, né? E muito do papel do professor, da importância do professor nesse papel do professor coordenador. Né? Eu acho que a gente normalmente separa os grupos, né? Então, a gente normalmente teria pensado como? Estamos pensando super fora da caixinha hoje aqui, porque a nossa história de formação aqui é o quê? A gente reúne os coordenadores, os diretores, faz a formação com eles, para que, né, vamos deixar esses coordenadores sabidos, vamos ensinar a ser coordenador e vamos aprender a fazer reflexão, e vamos aprender a fazer apontamentos no diário, e vamos aprender... E depois a gente faz com os professores, os próprios coordenadores lá, cada um no seu grupo, e a gente, em algum momento que seja possível, como esse, né, que agora o online tem favorecido um pouco, de estar com 160 pessoas aqui junto. Mas dificilmente essas coisas foram feitas assim junto. E como tá interessante, né, a gente ouvir falar dos dois papéis, que especialmente nesse assunto, são de extrema importância que estejam juntos e que essa interlocução. Então, aí eu me lembrei também, assim como a Cris falou, de uma fala sua, foi até numa conversa com a Cris até que a gente falou disso, de algum momento da sua experiência como coordenador, que você se viu num grupo numa escola que era de um trabalho que não era sua. Quer que eu conte isso? Isso, e aí eu queria, porque eu ia pedir para falar, porque a gente tem aqui na nossa rede, os coordenadores, eles têm uma rotatividade, né? O cargo de coordenador aqui, ele não é um cargo concursado, ele é uma função exercida por algum professor. Então, a gente acaba tendo muitas trocas, né? A gente acaba tendo muitas vezes ou a troca de unidade ou a troca de segmento. Então, o professor lá do ensino fundamental chega para ser o coordenador na creche. E aí ele se depara com, muitas vezes ele até já foi coordenador em outra unidade, mas ele se depara então com a creche, que era algo que ele não tinha uma experiência ali em sala de aula. E aí, recordando essa sua fala, da sua experiência, eu acho que era bem legal se a gente pudesse falar um pouquinho sobre. Antes de passar a palavra para você, Thelma, eu vi que você levantou a mão, eu só quero fazer um adendo. Quando a gente faz essas reuniões segmentadas, esse foi meu pós-doutorado, tá? Qual é a tendência? Os professores falam que não conseguem fazer por causa dos alunos. Os coordenadores dizem que não conseguem fazer por causa dos professores. E os coordenadores dizem que não conseguem fazer por causa da secretaria. A gente só vai subindo a instância de reclamação porque nós vamos fazendo segmentados. Então, assim, claro, tem hora que eu vou ter uma fala mais específica para o coordenador, sim, porque eu tenho o papel que eu espero do coordenador na hora que ele está dizendo sobre o que é a intervenção no diário de bordo. Mas é justíssimo que os professores estejam juntos neste momento, porque a significação de vir ou não fazer é o primeiro motivo. E aí está todo mundo junto. E se tem uma coisa que eu não posso partilhar agora neste momento de início, então já está errado. Já está errado.
Se eu não consigo estar todo mundo junto, eu já consigo antever que está errado. E com uma especificidade que vocês têm. Se todo professor pode vir a ser o dia coordenador, quanto mais ciente ele tiver no processo, menos problema vocês vão ter depois. Perfeito. E daí mudou. Aí tem que chamar na sala secreta para falar. Sabe, nós temos um plano infalível. Mas até então a gente não tinha partilhado porque você não era um de nós. Então agora você veio para a cúpula. Abre a chavinha do diário, destranca o Isso, diário. eu vou te dar a chave do coraçãozinho que até então só nós tínhamos. Não tem mesmo sentido. Thelma, quer falar antes de eu contar o caos? Boa noite. Oi, pessoal, eu quero sim, Cristiano, porque eu também gostei muito de quando você trouxe a sua referência de busca, né? E aqui hoje, quando a Marcela traz esses dois pontos de vista, e que é inédito a gente olhar para uma rede onde os professores estão escutando os coordenadores e onde os coordenadores também podem ter essa relação com os professores. Isto é uma possibilidade de uma tensão transformadora, na verdade, entre ambos. O que é essa tensão transformadora? Há o desejo também e possibilidade de um professor se ver como coordenador e também de buscar neste coordenador uma referência. E pode, às vezes, gente, a gente tem que ser muito sincero aqui, como o Cristiano é, que o coordenador pode não ser uma boa referência nesse momento. Então, ele também nessa tensão de como é que ele olha, de como ele tem essa escuta junto ao professor, das suas observações, registros, das suas mediações, encaminhamentos, aquilo que o Cristiano disse, que não é só o bonito, não é só o elogio, que vai fazer com que esse professor tenha um crescimento, este professor também pode colocar, puxa, que interessante como este coordenador me questiona, que interessante como ele me provoca. É assim que eu também desejarei ser um coordenador. E isso é importante, porque é uma responsabilidade para os dois lados, né? E o professor também poder dizer, coordenador, eu preciso de mais, eu tenho mais fome, eu quero saber mais. O professor também ser tensionado numa transformação e numa busca também do seu saber. Como disse o Juliano, ninguém dá o que não tem. E a gente aprende pelo desejo. Então, antes de tudo, é preciso o professor desejar ser este professor educador e ocupar, habitar, viver este lugar e colocar essa atenção transformadora no seu registro, e o coordenador também, em parceria, ver o crescimento junto ao outro, porque é um diálogo. É uma parceria. Se é um diário de bordo, e a gente usa muito as palavras de viagem, deslocar-se, né? Bagagem. O diário é uma bagagem, é um deslocamento e é uma possibilidade de uma viagem transformadora aí de saberes. Então, a história do Cristiano, quando ele contar, e ainda com esse look que ele tem, porque eu acho que vem dessa aprendizagem que ele teve lá na primeira, é muito, para mim, linda, significativa, e porque ele desejou, através de muitos profissionais, chegar onde ele está e aqui com a gente compartilhando. É inédito esses diálogos entre professores e coordenadores. Rede, vocês estão arrasando. O caso que a Thelma quer que eu conte, né, as meninas querem que eu conte, sem dúvida, é um divisor de água na minha constituição, e acho que isso é muito importante. E quando a Thelma foi falando, né, que a gente tem marcas, que a gente vai trazendo, a gente vai vendo essa bagagem, que a gente vai discutindo sobre isso, aquele que não vai fazendo, e isto é o rico da gente estar em colaboração, que é uma outra palavra difícil que a gente precisa escovar bastante para chegar em colaboração. Porque eu tendo a achar que colaboração é quando eu dou serviço para o corpo do outro atende aquilo que eu quero. Aí está sendo colaborativo, e não é isso, né? Mas vamos lá. Eu fiz concurso na Prefeitura de São Bernardo do Campo, por isso que eu puxo esse R, São Bernardense. É uma herança que São Bernardo me deixou. E eu, como todo professor aqui, acredito eu, a maioria, né, precisava acumular, então eu tinha um cargo na cidade de São Paulo e estava assumindo um cargo agora de coordenação efetiva em São Bernardo do Campo. E eu precisava de uma escola que funcionasse tarde e noite em São Bernardo, porque eu ia ser professor de manhã
em São Paulo, e tarde e noite eu iria ficar como coordenador em São Bernardo. E São Bernardo, além das escolas de ensino fundamental e de educação infantil, tinha escolas profissionalizantes. Eram 8 escolas profissionalizantes. E quando eu cheguei lá, eu já sabia dessas escolas profissionalizantes. Eu nem sei se eu cheguei a contar esse caso direito quando eu falei na diálogo, mas eu sou eletricista de manutenção. Eu sou eletricista de manutenção e técnico em elétrica. Até que meu pai achou que eu ia ter um filho engenheiro elétrico, né? Eu fiz Senai, aí eu fiz ET, então ele achou que eu ia fazer engenharia elétrica. Eu falei, vou pegar, na pior das hipóteses, eu pego a escola de elétrica, que bem ou mal eu entendo um pouco de elétrica, ninguém vai me engambelar. Mas Cristiano nunca pensou na caixinha, chegou lá, tinha assim, imagem pessoal. Nossa, isso deve ser uma escola de design, fotografia. Tem umas coisas que eu acho que eu tenho bom gosto, outras eu vou tentar descobrir junto, mas é desafio, tô dentro, né? Todo serelepe foi lá, imagem pessoal, escolhi, peguei meu carro, todo feliz, e fui para a escola para me apresentar, dizer, olha, escolhi, amanhã eu começo. Chego, tem duas moças na secretaria, fala, aqui é EMIP, ó. EMIP, professora, a vereadora Aracide Ângelo? Sim, aqui é EMIP, vereadora Aracide Ângelo. Fiz, aqui tem curso do quê, moça? Aqui tem curso de cabeleireiro, manicure e depiladora. Oi? Mas falaram que era um curso de imagem pessoal? Antes chamava da beleza, agora colocaram esse nome aí estranho, eu também acho estranho, antes chamava da beleza. Eu me desespero. Gente, sou careca, né? Nunca tinha arrancado um pelo da minha vida por ser e por nenhum outro meio, a não ser com barbeador, entendeu? E nunca tinha feito a unha, nunca fiz a unha, nunca arranquei cutícula na minha vida. Volto correndo para a secretaria e falo, olha, deixa eu escolher uma outra escola. Não precisa voltar à atribuição, vai da onde está. Vou pegar uma escola de Fundamental 2, olha só, morro de medo, mas pega uma escola de Fundamental 2. Mas o que eu vou fazer lá? Não pode, professor. E em São Bernardo, gente, a remoção é de 2 em 2 anos, não é nem anual. Estou na roça. O que eu vou fazer com as cabeleireiras, com as manicures e com as depiladoras? Eu não posso fazer nada com elas. Eu não sei nada disso com elas, nada. Entendeu? Aí, fui lá conhecer o grupo, fui muito honesto, disse, olha, eu não sei arrancar um pelo, eu vou pedir para que vocês pedirem, dói pra caramba, como vocês são corajosos de fazer depilação, gente, dói pra caramba. Mas eu deixei elas me depilarem, eu deixei elas cortarem meu cabelo com as técnicas que elas tinham, deixei puxar 2 fios da minha sobrancelha, que é super fina, mas deixei para saber, eu queria viver tudo aquilo, mas não sabia. Mas uma coisa eu sabia fazer direito, eu tinha terminado meu mestrado em leitura. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou segurar na mão da leitura, vou ajudar elas a tornarem as alunas delas leitoras, e no meio do caminho eu vou aprendendo o que elas estão fazendo, e aí eu tive a ideia do diário de bordo. Mas, gente, o diário de bordo era, antes de mais nada, para eu saber o que elas faziam, para entender melhor como elas fariam. E conforme eu fui lendo os diários de bordo delas, eu fui entendendo os critérios delas de escolha, de fazer. Eu fui entendendo, por exemplo, que a Célia obrigava todas as alunas delas a fazerem 12 escovas. E as alunas reclamavam. Mas a Célia aprendia pela repetição. Então, a Célia achava que todo mundo aprendia pela repetição. Então, 12 escovas. Enquanto a professora Gleice só passava 2, porque a professora Gleice aprendia com a explicação e não fazendo. Então, eu tinha um extremo, uma professora que fazia 2 e a outra que fazia 12. Fomos chegando ao meio do caminho. Em suma, gente, no final do ano, elas falaram que eu era um infiltrado, que eu sabia sim ser cabeleireiro, porque eu já estava opinando no tipo de corte, no ângulo, no tanto de oxigênio para fazer a coloração do loiro, entendeu? Eu olho agora para o tom da Thelma, eu sei dizer quanto que precisa para chegar nesse tom, mas esse foi o conhecimento que eu fui adquirindo por elas que me ensinaram. Mas, como elas viram que eu fui aprendendo muito rápido e nem sempre tá pondo a mão na massa, elas depois disseram que eu era infiltrado para saber se elas faziam ou não direito. Mas o que isso me deu coragem? E aí eu acho que é onde as meninas queriam chegar, né?
quando eu vou para a escola de educação infantil, eu vou pela diretora, que é a Ana Lúcia Borges, que tanto neste livro quanto no outro que foi embalado, divide comigo a coautoria do livro. Nós nos tornamos... Eu brinco com o marido dela que ela sabe que ela tem um amante intelectual. Ele já falou que já está entregue, que tudo bem, faz parte. Né? Eu e a Ana viramos amantes intelectuais. Eu vou para uma escola de educação infantil. Eu nunca fui professor de educação infantil. Nunca. Mas, depois de ter sido um coordenador por 3 anos, olha, eu fiquei os 2 obrigatórios e fiquei mais um, que depois fechou a escola, por 3 anos, das cabeleireiras e das manicures, e reconhecido como um bom coordenador, eu aceitei ir para uma escola de educação infantil. E acho que hoje eu iria para uma escola do que fosse. Porque para você ser um bom coordenador, não significa que você precisa saber aprofundadamente sobre o que as professoras fazem. O que você precisa saber aprofundadamente é como você ajuda a potencializar o máximo que elas são capazes de fazer. E todas elas são capazes de fazer. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz: todo professor é um intelectual. Eu digo que não. Mas eu digo que todo professor nasce com a potência de ser intelectual, de se constituir intelectual. Então, um bom coordenador é aquele que vai ajudar a este profissional a se constituir o intelectual. Então, é isso. É claro, fui fazer uma pós sobre educação infantil. Esses livros que estão atrás de mim, uma dessas prateleiras é inteira sobre educação infantil. Aí você vai lendo, você vai conhecendo, e é claro que você vai adentrando. Mas você não precisa ser um expert de início. Você não precisa ter feito tudo aquilo que você sabe que precisa junto com a criança. E sabe uma coisa, gente? Se eu posso deixar uma última dica, e essa dica serve tanto para o professor quanto para o coordenador e o gestor que me escuta. Olhem a sua rotina com olhos de quem não conhece aquilo. Eu sempre fui o melhor coordenador, o melhor diretor de divisão, o melhor professor, sempre quando eu olhei com olhos de quem não conhecia. Sabe aquele que o Rubem Alves diz que é triste, né? O professor tem 1 ano de experiência depois de repetição, então não se deixe cair na repetição. Eu, de verdade, olha só a presunção, nem sei agora se eu voltar, tá? Mas até quando eu saí de sala, eu tinha convicção que eu era um ótimo alfabetizador. Eu sempre tive taxas de 100% de alfabetização. Só uma vez que eu não alfabetizei uma criança. O restante eu sempre alfabetizei. No 3º ano, que eu estava pegando o 1º ano, eu resolvi no 2º ano porque eu estava me acomodando. Eu estava me acomodando de ser um professor do 1º ano. Aí eu me provoquei, aí não foi nem para o 2º, eu me provoquei, naquela época ainda chamava 4ª série, tá, gente? Faz bastante tempo. Saí da 1ª série e fui para a 4ª série. Por quê? Porque eu queria olhar com outros olhos aquilo que já estava dado. Então, esta coisa de você olhar com olhos estrangeiros, olhos estranhos, para fechar, Débora, Thelma, com a metáfora da viagem, o olhar de turista é o melhor olhar para as coisas, porque é um olhar que não está acostumado a olhar. Todo mundo já viu isso, gente. A gente vai lá e começa a bater foto de coisas que tem habitante da cidade que passa e olha para sua cara e fala: por que você não está batendo foto disso? É que para nós, com olhos de turista, aquilo é muito diferente. Para ele está dado, para aquilo está dado. Né? Eu acho que isso é muito importante. Gente, queria agradecer, dizer que foi um privilégio ter aberto esse projeto. E pela 3ª vez, e juro que eu não conhecia as meninas da secretaria, elas não pediram isso para mim, mas eu quero de novo dizer, é um privilégio sem igual o que vocês estão vivenciando. E aproveitem, aproveitem e aproveitem. Porque eu acho que essa é uma história que merece ser adequadamente, agora eu vou dar trabalho para o corpo delas, adequadamente registrada, escrita e depois publicada. Porque a gente tem um monte de coisa que diz que não é boa por aí. Mas quando tem coisa boa, a gente não escreve e não publica. Então,
fica a dica da gente escrever sobre isso, porque eu acho que é muito importante escrever isso até para inspirar outras práticas e outras cidades. Muitíssimo obrigado. Perfeito, Cristiano. Não só para nós, tá, da Secretaria, registrar e escrever sobre essa prática, né, sobre esse nosso formato aí, mas acho que para todos que estão aí. Ouvir de vocês também como tem sido isso e como isso vai ser, né, como isso vai reverberar lá na escola, nas crianças, vai ser muito importante. Bom, eu vou encerrar só agradecendo mais uma vez, né, o Cristiano, que eu conheci hoje, gente, também não conhecia o Cristiano das lives que assisti, de livros de ler, do GECOL, que às vezes eu acompanho lá algumas lives, e assim, sugiro que vocês busquem também. Cristiano ele é muito, disponibiliza muito material, né? Então, ele tem aí muita coisa que nos ajuda bastante na nossa... A Marcela, ele é muito aberto, ele é muito dado, ele é muito fácil. Ela falou, deixa eu achar outra palavra. Eu ia dizer generoso, porque você compartilha muito, né, de todo esse material. Outro dia a gente falava sobre isso até, que ele responde às pessoas no Instagram. Ele tem um monte de seguidores, a Cris vive falando com ele no Instagram, íntima, no direct dele. E isso é muito bom, né? Porque é muito bom a gente ouvir de pessoas que estão lá como a gente, que tem experiência da rede pública, né? Que isso é diferente, essa fala. Ela nos toca de forma diferente. Então, assim, agradecer muito, muito, dizer que para nós também foi um privilégio iniciar com a sua fala. As meninas da Diálogos, mais uma vez, vou agradecer pela paciência, pela parceria e por a gente ter conseguido construir isso junto, que seja só o início mesmo, né? Que a gente consiga continuar com esse formato aí que funcionou. E dar um recado para vocês dos nossos próximos passos. Então, acho que hoje foi essa nossa primeiro teste aí, teste de conexão, teste de ingressar na sala, teste de como faz a inscrição. Deu tudo certo, estamos com todo mundo aqui assistindo. Mais uma vez, está gravado, dá para recuperar. E a próxima, vocês irão receber o segundo kit, né? Que é do livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática. Então, esse vai ser o segundo kit embalados que vai chegar para nós. Nós vamos receber no dia 6 de junho, semana que vem, tá? Já vou fazer a entrega para os coordenadores e diretores para levar para vocês. Então, na próxima semana, vocês já receberão. E aí, o nosso encontro sobre este livro, então, sobre o kit 2, vai ser em julho, no retorno de vocês. Então, assim que retornarmos do recesso, nós teremos um encontro presencial. E aí, um pouco mais longo, né, com outras possibilidades que o online não traz, né? Cada um tem o seu ponto positivo e seus pontos e seus desafios. Então, semana que vem vocês recebem o livro número 2, né? E em julho a gente se reúne e conversa novamente, né? E assim, a construção, a ideia não é ler um livro, fala com o autor, ler outro livro, fala com o autor, não é ficar lendo livros, é a gente trazer tudo isso para reflexão, trazer tudo isso para o debate, aplicar tudo isso lá no nosso dia a dia, continuar as nossas formações e as nossas conversas aqui da rede com base nesses trabalhos, em tudo isso que a gente vem aprendendo com esses encontros, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham... queria falar da página também, gente. Acessem a página que a gente tem lá com a Diálogos agora, tá super legal. Tem vários registros lá das entregas, tem textos para aprofundar, é lá onde vocês fazem o link de inscrição. Então, acessem sim. Acessem e usem de todo esse conteúdo, usufruam de todo esse conteúdo que a gente está conseguindo construir para vocês, tá? É para vocês, tudo que a gente está fazendo. Eu vou olhar essa página daqui a 3 meses, olha, estou dando 3 meses para vocês. Vou olhar essa página contando um pouco desse percurso, se for o caso, depois eu ajudo a mexer nesse texto. A gente me responsabilizo de estar junto nisso. Então, se tiver alguma coisa, me manda e a gente vai escrever junto essa história. Vai ficar bonito. Então, daqui a 3 meses. Cristiano, eu vou criar uma oportunidade para ser embalada. Merece. Essa Atibaia aí.
Não. Eu vou criar, então, uma maneira na nossa página, né, na página de vocês, de Atibaia, para que vocês consigam fazer esse registro, tá? Eu vou Perfeito. fazer vou criar um Padlet, alguma coisa que a gente coloque na página e que vocês possam fazer os registros ali, tá? Maravilha. Já Daqui a tem- 3 Marcela, meses, lembra daqui a o 3 pessoal meses, que vamos tem ver. um podcast. Lembra o pessoal que Isso. podem Tá lá na página, pode ter um isso. podcast incrível que está lá, que a gente pode ouvir ainda mais. Então, embalar mais ainda essa voz do Cristiano por mais tempo também, e até levando ele em deslocamentos físicos. A gente Com pode certeza. vai para a escola e batendo papo e escutando ali o que ele traz. Cristiano, o biscoito é muito mais fino ainda. Você está vendo? É muito mais fino. É muita coisa que a gente conseguiu com esse Eu diria formato que é quase aqui. um chá das 5 da Rainha Elizabeth. Só faltou a Betinha sentar com a gente. Entendeu? De fato tem bastante coisa aí mesmo. Foi um trabalho muito legal. Estou bem contente de estar podendo participar disso aqui na rede, de viver esse momento da rede. E agradecer. Piti, quer terminar? Eu quero Então, vamos lá. só mais. Eu estou vendo aqui no chat que as pessoas estão perguntando como elas vão ter acesso à gravação. Eu vou interromper a gravação nesse minuto.